Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Anne, nosso canal Transcender Arcanos do Tarot tá de volta. Esse é o nosso segundo vídeo, estou recomeçando nessa semana do mês de outubro e conto com vocês para darem o like, para seguirem e se gostarem desse vídeo, deixem um comentário. Recomendem para outras pessoas que vocês acham que vão se beneficiar das mensagens que vêm aqui para nós, tá bom? Conto com vocês para que a gente cresça novamente. Alguns anos atrás eu tive um canal, também com esse mesmo nome, e dei uma parada para fazer uma reformulação na minha vida, para seguir outros caminhos, agregar outros conhecimentos, mas o tarô nunca foi deixado de lado por mim, sempre continuei trabalhando com ele. Só que o canal agora, eu tive a intuição de retornar com as mensagens para poder trazer aqui uma parcela, né, do conhecimento que eu venho adquirindo e quem sabe servir como uma pessoa intermediária de orientações, clarificações que possam auxiliar a cada um de vocês na sua própria jornada. Como sempre, eu gosto de dizer o seguinte: o tarô, ele não é uma ferramenta de adivinhação. Ele é uma ferramenta que nos ajuda a esclarecer aqueles conteúdos que estão guardadinhos lá no nosso inconsciente, muitas vezes, aos quais nós não temos com facilidade um acesso, né? Então, o tarô, ele acaba sendo um facilitador. Portanto, as mensagens que esse canal vai trazer visam nos fazer refletir e assim podermos tomar as rédeas da própria vida, pensando, elaborando por conta própria. Não é, aqui nós não pregamos nenhuma religião, às vezes se fala em alguma filosofia, né? Se pode falar, de repente, eu li um livro espírita, eu li um livro que falava tal coisa da Umbanda, eu vi tal coisa do budismo, com certeza. Mas vocês precisam encontrar a própria religiosidade, o próprio modo de se conectar com o divino, porque, de fato, apesar de todos sermos um, cada um de nós é um indivíduo e essa individualidade precisa ser encontrada. Às vezes a gente anda, como se diz assim, com o efeito de manada, né? Tudo que passa uma coletividade vai lá e faz, passa uma mensagem, a gente reage a isso e segue fazendo sem pensar, sem refletir. Isso é um grande perigo para a nossa vida, um grande perigo para a nossa missão e as nossas tarefas aqui na Terra, que devem ser cumpridas sim com o coletivo, porém ressaltando sempre com a individualidade intacta. Vamos lá então? Vamos ver que orientações o tarô vai nos trazer hoje para os próximos 7 dias. Gente, eu coloco assim 7 dias, porém tem coisas que já estão em andamento na vida de vocês, vocês vão observar. Já começaram mês passado, 2 meses atrás, ainda estão ocorrendo, vão precisar de mais tempo. Então a gente coloca um prazo só para quê? Haja uma atenção especial, digamos assim, dentro dos próximos 7 dias em relação ao que o tarô vai dizer aqui, tá? Mas não se prendam a esse prazo, não é só dentro desse período que coisas ocorrerão ou que precisarão da minha atenção e tudo mais, beleza? Então o título do nosso vídeo é o que está para vir na minha vida pelos próximos 7 dias e eu acrescento aqui como eu devo reagir, como eu devo me portar ou no que devo prestar mais atenção, combinado? Vocês vão escolher entre o tarô do Osho e o tarô dos indígenas norte-americanos. É um nome grande, mas é bem esse que está na caixinha. Se quiserem, eu posso colocar uma pedrinha para auxiliar. Pausem o vídeo. Os dois são tarôs que nos fazem refletir muito dentro de um campo mais filosófico. Vocês vão gostar das mensagens, tenho certeza. Pausem o vídeo para fazer a sua escolha. Respirem fundo. Conectem-se com as suas necessidades. Peçam à divindade que, nesse momento,
Vem a mensagem que vocês precisam, a clarificação, o norte que agora não conseguem observar com clareza, tá bom? Vamos começar com o tarô do Osho, colocar esse aqui de ladinho um pouquinho e vamos lá. Tô acertando ainda a disposição do vídeo, mas eu acredito que esse formato esteja bom, melhor do que o que eu fiz ontem. Então me deixem saber nos comentários se vocês gostaram dessa disposição da mesa. É bem importante pra gente aprimorar o nosso canal, tá bom? Conto com vocês, com o like, não só com o like, mas se tornando seguidor e sugerindo esse canal para alguém que vocês gostem, que saibam que está necessitando de um norte na vida. Vamos lá então, fazer uma pequena mandala para os próximos 7 dias aqui. Bom, eu vou colocar assim, deixa eu ver se vocês enxergam todas as cartas. Agora sim, vamos lá. Carta central de vocês, para o tarô do Osho, é a completude, que nos tarôs tradicionais seria o mundo. Então, a completude, ela nos traz a noção de um término, de um fechamento. Pode ver aqui, olha que interessante. Aparece um ser com peças, formado por peças de quebra-cabeça, e alguém está ali colocando uma última peça. Ou seja, esse ciclo, seja ele qual for da vida de vocês, pelo qual vocês estão passando ou vem passando há muito tempo, é um ciclo que está finalizando. É muito legal pensar nesse momento que vocês cumpriram com honra, com muita dedicação, fizeram tudo o que sabiam e que podiam. Às vezes a gente está finalizando ciclos e pensa, nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter estudado mais, me dedicado mais. Não, não pensa assim. Pensa que, e essa carta comprova isso, tá? Pensa que tu fizeste tudo o que tu sabia, o que podia. Às vezes é o fim de um casamento, de um namoro, é o fim de uma jornada dentro de uma empresa, é o fim da jornada materna, paterna, os filhos cresceram, se tornaram adultos e de repente estão saindo de casa, estão começando a caminhar pelas próprias pernas, estão buscando a sua independência e a gente começa a querer agarrar o passado. Não façam isso. Pensem sempre que os ciclos terminam na hora que precisam terminar. O que nós fizemos durante o período em que aquilo estava em vigor não pode mais ser mudado. Eu posso aprimorar tarefas para tarefas futuras, eu continuo sendo taróloga e vou mudar agora minha forma ou o lugar onde eu vou atuar, mas continuarei sendo taróloga, só que eu posso pensar assim, terminei o meu ciclo numa cidade, eu vou me mudar para outra. Nessa outra, eu vou fazer as coisas que eu sei fazer, mas com certeza com mais know-how, mais aprendizado. Eu tenho uma bagagem. Então isso aqui é uma carta de bagagem, e uma bagagem bem construída. Por mais que vocês coloquem defeitos, a gente coloca defeito no que faz. Não percamos tempo com isso. No espiritual vem a orientação, olha que linda essa carta. Na vida amorosa vem o adiamento,
que seriam 4 de espadas, e aqui um 3 de ouros no espiritual, tá? Aqui o 4 de espadas, ou adiamento na vida emocional, no campo amoroso, botei aqui. Profissional, 2 de ouros, momento a momento. E alguma surpresa, a consciência. Vamos lá então. Bacana. Pra mim tá fechando tudo. E já vou tirar uma cartinha aqui para depois complementar. O que nos fala essa pequena mandala é que com esse fechamento de ciclo, esse é o geral da vida de vocês, o centro tá aqui, vocês estão colocando agora a última peça, ou já colocaram, ou vão colocar em breve, a última peça desse ciclo para ele se fechar. E vocês entenderem que agora vocês vão poder embaralhar tudo de novo e se reconstruírem. Ou vocês vão poder pegar um outro quebra-cabeças e as pecinhas vão montando, vão se encaixando conforme eu for caminhando, conforme eu for dando o meu passo adiante. Não olhando para trás. Eu olho para trás para olhar, para observar o que eu fiz. Não coloco defeitos, eu posso fazer uma crítica. Aqui parece que eu poderia ter feito melhor, então da próxima vez eu vou tentar estudar mais para esse ponto aqui. Perfeito. Vocês estão tendo uma orientação do alto, orientação dos mentores espirituais, dos seus protetores, do seu anjo da guarda, seja como vocês chamem. Vocês devem estar sentindo essa finalização, ou seja, que algo está passando por uma transição, porque existe também uma ajuda divina, uma ajuda do plano espiritual. É claro que nós somos os responsáveis pela própria vida, mas nós temos uma tutoria espiritual, nós temos seres lá que se predispuseram a vir nos auxiliar, a estar conosco nessa jornada, para nos dar um norte de vez em quando a gente pedisse, quando a gente necessitasse. E vocês estão sentindo já há um tempo que é necessário seguir essa orientação interna, porque a orientação do plano espiritual geralmente vem como uma inspiração. Nós sentimos algo da alma, né? A comunicação é feita de alma para alma. Então nós sentimos algo internamente que nos faz seguir uma trajetória. Portanto, o que eu posso dizer para quem escolheu esse primeiro deck é que vocês estão seguindo a sua orientação interna para esse fechamento de ciclo e para a mudança necessária. Vão em frente, sem olhar para trás, sem lamentações, sem querer segurar o que está lá, o que já passou, porque seja uma pessoa, seja um lugar, essa pessoa também precisa passar por esse fechamento, ou esse lugar também precisa viver sem vocês, para seguir adiante e dar oportunidade para outras pessoas, e assim vai a vida, assim segue a vida, é uma coisa atrás da outra, um passinho depois do outro. Falando em passinho atrás do outro, profissional, para quem ainda está em atividade profissional, se caso alguém que esteja aqui vendo esse vídeo não está mais trabalhando, já está aposentado e quer uma atividade, calma que vem. Para quem está no âmbito profissional, galgando seu espaço lá, tentando, se aprimorando ou tentando alguma outra coisa, mudanças, elas estão vindo, só que elas precisam ser feitas, como a gente está falando aqui já há um tempo, passo a passo, aos pouquinhos. Aos pouquinhos tudo se encaixa. Tem que ter calma, tem que ter disciplina para todo dia alimentar aquilo que se deseja. Mas vejam, que eu queria mostrar um semblante calmo, uma postura tranquila desse ser que está ali, ó, passando com tranquilidade de um ponto a outro. Não tem pressa. Então,
Para quem está procurando, eu falei em profissional, mas explicando de novo, a questão da atividade, vocês estão descobrindo, estão para descobrir que tipo de atividade vocês querem agora. É um passo de cada vez, mas é só, e de novo, essas 3 cartas falam de olhar para frente, não se fixar mais ao passado. Tá? Então, âmbito espiritual aqui, trazendo a vocês a segurança de que vocês estão se orientando da melhor forma, vocês estão fazendo o que é necessário, sim, estão dando atenção à sua alma, ao seu lado mais interno e único, individual, né? E mostrando ao mesmo tempo que não é em 7 dias, eu coloquei o prazo como se fosse um prazo. 7 dias é você se dando conta de tudo isso, para depois operar a mudança necessária, tá? O que interessa é que vocês creiam, acreditem piamente nessa força interna que está mobilizando a cada um para seguir uma nova trajetória a partir de agora. No campo amoroso, e esse campo amoroso, leiam que o amor é uma coisa muito extensa, muito grandiosa, não é só para uma pessoa. Às vezes a gente está falando do amor materno, paterno, do amor por um projeto. Aqui, ou por uma pessoa, que se vocês focaram aqui por uma pessoa em especial, não tem problema. Aqui fala em adiamento, ou, como no tradicional tarô, o 4 de espadas. É uma carta que ela é essencial em diversos momentos da nossa vida, quando nós precisamos pensar no que nós desejamos para nós, pensar, elaborar, olhar para trás, sim, para pegar os exemplos daquilo que deu certo e do que não deu certo. E não ter pressa. Essa é uma leitura que para os ansiosos vai ser terrível, mas necessária, porque fala em não ter pressa de nada. Não ter pressa. Essa carta tem várias interpretações, eu vejo as pessoas lendo ela, eu acho muito legal, tudo que eu aprendo. É um ambiente que está aqui cinza, né? E aqui nesse quadro existe o colorido, e esse colorido toca uma parte da roupa dessa pessoa. Então, por mais que na vida amorosa, vou fazer um resumo, esteja a sensação que dá é que não vai acontecer nunca o meu desejo, o meu sonho, né? Não vou realizar de forma... Calma. É porque existe muito ainda a pensar, existe ainda muito a refletir. Não se atirem de primeira numa relação nova, não se atirem de cara, que eu quis dizer, numa relação nova, uma pessoa que vocês mal conhecem. Não confiem plenamente em todo mundo, não é para desconfiar. A gente confia até que a pessoa prove que não merece a nossa confiança. Penso assim, pelo menos. Mas eu sinto que aqui eu estou lendo para pessoas que estão descobrindo, redescobrindo o valor da sua individualidade, que fizeram muito pelos outros, porém, às vezes isso não é uma virtude, porque eu me abandonei em diversos momentos, porque o outro precisava mais do que eu. Sempre eu estou em primeiro lugar. Para muitos isso pode parecer egoísta, mas não é. Eu é que me conheço, eu me vejo, eu me sinto. Então eu preciso passar por mim primeiro, para então conseguir amar o próximo. Eu adoro isso.
ama o próximo como a ti. Apesar de dizer ama o próximo em primeiro lugar, essa frase está invertida no sentido dela. A comparação de amor ao próximo é como a ti. Primeiro eu me amo, depois eu expando essa vibração ao meu redor. Porque se eu expandir qualquer vibração ao meu redor, não vai dar certo. Vocês já repararam? Então vale a pena esperar. Vale a pena esperar, porque o mais bonito ainda da vida amorosa está por vir. Não adianta ter pressa. Eu sinto que nessa próxima semana, e aí eu pedi essa quinta carta como a surpresa ou como um adicional importante, aqui é a consciência. Olha esse ser que maravilhoso. A consciência, o que será a consciência? O que é ter consciência? Se nós pensarmos na divindade como consciência plena, nós pensamos em Deus aqui. Pode ser? A consciência plena significa que um ser como Jesus, como Buda, já não tinham mais, quando vieram aqui, e outros seres, tá? Que eu não nomeei, já não tinham mais o inconsciente, ou seja, não recalcavam mais algumas coisas, como nós ainda fazemos. Nós nos reprimimos, nós guardamos sentimentos, nós não falamos na hora, nós sofremos com atitudes que outras pessoas tomam, não são culpadas, é o modo como eu lido com essas atitudes é que me atinge de uma determinada forma. Por quê? Porque eu não tenho a consciência plena. A consciência plena é o estado de iluminação plena. Isso eu posso dizer que nós estamos longe ainda, não tem problema, só que a cada passo que a gente dá rumo à nova jornada, nós ganhamos um ponto dessa consciência, nós subimos um degrau, digamos assim, dessa consciência e entendemos um pouco mais, ou seja, eu enxergo melhor aquilo que estava obscurecido para mim, que eu não conseguia entender, eu agora tenho mais consciência, eu agora tenho mais luz a respeito de, seja do que for. Olha que maravilhoso! Tem coisa melhor do que eu me dar conta de, puxa, era isso, olha só, agora eu tô pronta para dar o próximo passo. Em tudo, no amor, no profissional, na vida geral, no espiritual. Para finalizar, olha só, como é bacana, né? Como tudo fecha. A mensagem que vem para nós todos é a calma, a análise e a paciência são importantes para o sucesso em qualquer situação. Isso é esplêndido, só por ter chegado essa mensagem aqui, fechando, vejam que eu não abri ela antes, fechando com as orientações do tarô, isso nos diz que nós estamos em sintonia com algo maior, com o universo, com Deus, com nossos anjos, nossos guias. Pessoal do Tarô do Osho, muito obrigada. Se vocês quiserem ver o próximo, são muito bem-vindos. Agora vamos ao tarô dos indígenas. Vamos fazer a mesma mandala. Quem pulou o vídeo para cá, lembra sempre, dá o teu like, segue, compartilha, faz teu comentário,
Deixa nos comentários eu saber se vocês estão gostando dessa disposição da mesa. E também me deixa saber se vocês gostaram das leituras, se elas estão ressoando com vocês, tá bom? Então, como serão os próximos 7 dias da minha vida? Quero que vocês saibam que eu nunca vou prometer acontecimentos aqui, a não ser que marque muito claramente nas cartas, tá? Porque o que interessa, principalmente em se tratando de tarô, o que interessa muito é que a nossa consciência esteja iluminada para que eu saiba o que fazer quando os acontecimentos chegarem. Senão não adianta. Cortei? Não. Deixa eu cortar de novo. Então. Vamos lá. Eu não faço sempre igual de um para o outro. Pode mudar o tempo. Depende do que precisa falar aqui, tá, gente? Eu não posso comandar isso ou controlar isso, assim. E às vezes tem uma carta que, se me deixar em dúvida, qualquer coisa eu peço uma outra. De repente eu não fiz isso no outro baralho, mas estou fazendo nesse. É normal pra mim, tá? E vamos ver aqui uma cartinha que eu vou deixar também de lado. Vamos lá. Carta central. 8 de copas, que fala da estagnação. O 8 de copas é uma carta que aqui nesse tarô traduzido como estagnação, mas também fala no deixar ir, deixar passar, deixar aquilo que já não me cabe mais. Vejam bem que aqui nós temos uma série de vasilhas, né? Uma dentro da outra, todas vazias, contendo-se, né? Uma contida na outra, da menor para maior. E algumas estão rachadas. Isso aqui significa que aquilo que está quebrado, rachado, às vezes a gente quer muito consertar, né? Estamos falando em metáforas. A gente quer colar, quer consertar, quer remendar. E não, por mais que eu tente consertar, eu vejo que não se remenda mais da mesma forma. Não vai ser mais como era antes. Não significa, olhem bem, não significa que eu não possa continuar com a situação, com a pessoa, seja o que for. Significa que não será mais como era antes. E eu preciso deixar ir. Aquilo que já se foi, seja como, o que, quem, não será mais reconstruído da mesma maneira. Não tem como. Se eu tenho um namoro de 5 anos, 10 anos, de repente houve alguma questão que foi uma quebra nessa relação, rachou essa relação. Não quer dizer que eu não continue mais com a mesma pessoa. Às vezes eu tenho um desejo muito forte de que eu reconstrua a relação como ela foi lá no início. Um mar de rosas, toda bonitinha. Essa forma nunca mais será a mesma. Por quê? Porque houve uma quebra, houve algo que provocou um estilhaçar ali do que continha essa relação, entendeu? Rachou, quebrou, eu vou tentar colar, vou tentar remendar, não tem mais como eu pegar esse formato e tentar encaixar a relação dentro dele de novo. Ela muda. Então, de novo,
Pode ser que eu tenha que deixar para trás essa relação, ou seja o que for da vida de vocês. Eu tenho, nesses próximos dias, vocês vão se dar conta de que tem coisas que não mais cabem na vida de vocês. Do jeito que estão, do jeito que são. Senão começa a viajar muito aqui. No espiritual, nós temos um 8 de espadas. A interferência, o medo. No amoroso, nós temos um 4 de espadas, a contemplação. Interessante, saiu 4 de espadas no primeiro também. Ai, mais uma carta de espadas, hein? Nossa, no profissional, o valete de espadas. E como algo de novo, a surpresa, 9 de paus. A força interna. Interessante essa leitura. Deixa eu pensar. Essa leitura aqui é para pessoas que estão impactadas por alguma questão que levou vocês a um estado emocional de tristeza, de frustração, né? E agora nos próximos dias, nos próximos tempos, pede a vocês um equilíbrio entre o que eu penso e o que eu sinto. Não que vocês fiquem apenas racionais. Tem coisas para acontecer, ou coisas que vocês vão provocar acontecer, tá? Que podem trazer um estado maior de alerta, um estado maior de alerta, uma ativação da energia mental muito forte. Vai exigir de vocês o mental mais resistente, mais em alerta do que o emocional. Porque o emocional derruba vocês. Talvez vocês sejam pessoas muito emotivas, muito, às vezes, que se ofendem ou que se magoam com facilidade. E nesses próximos dias, tá pedindo aqui, né? A vida vai pedir que vocês tenham mais equilíbrio entre essas forças. O que passou não significa que vai se repetir. E o que vier no âmbito amoroso e profissional, por exemplo, exigirá de vocês uma postura mais consciente e racional. No âmbito espiritual, eu vejo que vocês poderão ter que tomar cuidado pela fragilidade na área emocional, de algo que vocês venham a saber que não tem mais como reconstruir, não tem mais como alimentar. Isso talvez deixe vocês um pouco mais fragilizados. Vocês precisarão de um reforço nessa questão espiritual, porque pode ser que sofram interferência, tá? Interferência de um lado que é sabotador. Porém, a espiritualidade avisa que é só vocês se voltarem ao alto para resistirem. 6 de ouros aqui, olha esses girassóis maravilhosos. Eu tirei para esse ponto aqui mais uma carta. É o momento, na próxima semana, nos próximos dias, de vocês voltarem-se para o campo da espiritualidade, para a vitalidade, que é
adquirida através da nossa conexão, né, com aquilo que a gente acredita. Mesmo que não acredite, vai precisar acreditar, porque as interferências serão evidentes. Às vezes é um pensamento de nível mais baixo que leva vocês a uma depressão, que leva vocês a uma frustração. Tem que cuidar. A espiritualidade quer ajudá-los, isso é que importa. Vai ter algum impacto nos próximos 7 dias, alguma coisa que vai te trazer clareza e vai dizer, o que eu estou fazendo aqui, esperando por isso? Mas o que eu estava esperando dessa situação? Como eu fui burra? Não é para dizer isso. É tipo, poxa, eu sou uma pessoa de fé no ser humano, eu esperava algo, não veio. Paciência, vou me voltar à espiritualidade, vou elevar o meu pensamento, vou orar bastante e pedir para que me ajudem, me deem um reforço e não me deixem cair. Por isso que vai exigir mais de vocês nos próximos dias essa questão do racional que eu falei, do mental, né? Porque no emocional eu vejo que vocês já andam meio assim, não dá. Puxa, de novo eu depositei a fé nisso aqui, puxa, que droga, não deu. Não é para ficar lamentando. Vocês vão lamentar, não adianta. Tá claro aqui para mim isso. Mas assim, ao passarem por isso, lembrem-se de fazer suas orações, abrir o campo espiritual para a espiritualidade realmente que vale a pena. Porque quando eu fico fechado na depressão, na frustração, na tristeza, seja o que for, tá? Depressão, aqui eu falo como doença também. Eu não preciso sofrer eternamente de depressão, tá? Posso buscar ajuda. Eu busco ajuda médica, busco ajuda espiritual. A pessoa sofre com ansiedade, busca ajuda médica, busca ajuda espiritual. Sempre os dois. Sempre. Pelo menos esses dois. Médica ou psicológica, né? Então, cuidado para não se deixar abalar por frustração, por uma coisa que em 7 dias não se realizou, eu estava esperando muito por isso. Calma, porque não é o tempo. Então na parte espiritual, como eu disse, é uma leitura que nos fala de nós termos que nos conectar mais à espiritualidade maior, a espiritualidade que ela realmente quer o nosso bem, não aquela que fomenta pensamentos negativos. Na parte profissional, vem o valete de espadas. Deixa eu ver o que houve com a nossa musiquinha. Aqui. Pronto. Valete de espadas que pede a vocês atitude. Eu não tô ganhando dinheiro, eu acho que não gostam de mim, não gostam do meu trabalho. Não, nada a ver. Toma a atitude que deve ser tomada. Façam com que as pessoas conheçam vocês. Se promovam. Sabe quando a gente chega e diz, quer saber? Eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou me oferecer. Vou fazer as coisas acontecerem. Eu preciso movimentar a minha vida profissional. E me mostrar. Façam com que vocês sejam conhecidos, porque vai ter um grupo de pessoas que vai gostar do trabalho que vocês fazem. E esse grupo é o que vai te fazer com que vocês cresçam, se elevem, enfim. Cada um de nós pode ter o seu espaço no mundo, né? Seu lugarzinho no mundo. Só que precisam nos conhecer para que haja o retorno. E nós vamos crescer juntos, com clientes, com alunos, seja como for. Nós crescemos juntos. Então, façam-se ser conhecidos, apareçam. Na parte que diz respeito ao lado amoroso, que fala em contemplação, vocês ainda estão na espera. Eu sinto que é mais uma questão de estar na espera e assim tem que ser. Não tem problema, tá?
É uma carta bonita, ela. A lua, o reflexo dela na água. As 4 penas enfileiradinhas ali. Organizadinhas. Aqui fala de um aguardar. Aguardar alguma coisa pela qual vocês vêm trabalhando, né? Calma. Agora me veio sim. As de espadas. É tudo espada aqui hoje. A verdade que vocês querem, aquilo que vocês querem saber, vocês saberão. Dentro dos próximos dias haverá ainda uma espera, um pouquinho de espera. 4 dias, 4 semanas, há uma espera. Mas valerá a pena, vocês saberão a verdade e essa verdade, ela trará trará a lucidez, e a lucidez liberta. Entende? Quando eu sei, quando eu tomo consciência das coisas, quando eu estou em equilíbrio, como essa leitura que pede, o equilíbrio entre as minhas emoções, não vou deixar de sentir, não é que eu vou deixar de chorar por uma coisa triste, mas eu equilibro, eu não fico só em um estado, eu junto todas as minhas forças e uso todas elas a meu favor. É isso que significa o equilíbrio, né? Assim, de um modo geral falando. Esse equilíbrio é que me proporciona saber que as coisas acontecem no seu devido tempo. Para o meu tempo, às vezes era para ter acontecido ontem, mas o tempo do outro ou dos outros é um pouquinho mais adiante, porque esses precisam de um prazo maior para entender aquilo que eu já entendi. Eu preciso esperar que as pessoas cheguem no seu tempo. Não é bem assim que acontece, a gente acaba atropelando as coisas e falando, né? Mas quem sabe nesse momento agora, não é o momento de falar, não é o momento de chutar o pau da barraca, não. É o momento de esperar, momento de se acalmar, juntar as suas forças, usá-las a seu favor e aguardar, porque essa verdade que vocês tanto esperam, se esse outro gosta de vocês, se o outro quer ficar com vocês, ainda está sendo amadurecido lá do outro lado. Vai valer a pena. Calma que vai valer a pena. Não sei porquê, mas vai valer. E como um adicional para essa semana, veio, graças a Deus, um naipe de paus, chega de espadas ali. A gente... espadas é maravilhoso, claro que é, mas é muito mental, né? E... é muito racional, então não tem muito aquela felicidade que a gente espera, aquela energia boa que vem através do naipe de paus, por exemplo, né? Que é uma vibração interna diferente. Como esse adicional para todos os pontos da vida de vocês, o 9 de paus fala dessa aqui, da energia interna e do não desistir. O não desistir tá aqui, ó, o não desistir de nada, porque vocês vão tomar um fôlego nos próximos dias para reconstruir a vida profissional, reconstruir-se como pessoa, reconstruir o seu espiritual, reconstruir-se na vida amorosa. E não desistir de nenhum desses aspectos aqui. Não desistam do que querem, não desistam do que desejam realizar, não desistam de quem amam. Às vezes isso aqui da vida amorosa, eu tô lidando com pessoas que estão passando por problemas com filhos, problemas com o esposo, a esposa, namorada, com a mãe, com o pai, pessoas que a gente ama, com quem nós nos importamos. Não desistamos deles, porque vocês vão tomar um fôlego muito grande durante esse período que vem aí pela frente, desses próximos dias, com a ajuda da espiritualidade elevada,
para que não desistam. Então é um período de força, de aquisição de fôlego. O tarô serve para isso, para nos orientar nesse sentido. A aquisição de fôlego, eu tomo fôlego. Às vezes eu vou lá e busco uma ajuda para conseguir esse fôlego e eu preciso fazer isso. É necessário para viver, nós precisamos tomar fôlego todos os dias. Porque tem coisas que nos tiram do prumo, nos tiram do equilíbrio. Todos os dias eu preciso retornar. Sem peso de preferência, eu preciso retornar. Retornar é o agradecimento que eu tenho pela vida. Essa é retornar, tomar fôlego é gratidão pela vida. Reflita sobre o caminho até aqui percorrido, reformule ações, pensamentos e atitudes. Só você tem a chave da felicidade. Tá nas mãos de cada um de nós. Reflitam. Enquanto não acontece aquilo que vocês tanto desejam, pelo qual vocês tanto têm trabalhado, reflita para reformular algumas coisinhas, principalmente os pensamentos, né? Porque às vezes a gente fez um trabalho tão bonito, tão bacana, e ele é posto abaixo por causa de um pensamento sabotador nosso. Ah, não sou digna, não sou digno disso, e aí quando vê... Tá bom, minha gente? Em breve eu venho com mais vídeos, vou tentar postar todos os dias. Conto com a ajuda de vocês para o like, para comentarem, para curtirem, para, já falei isso, para seguirem o canal e recomendarem ele para outras pessoas também, que possam estar precisando de uma orientação. Gratidão a todos vocês e até breve.